Temos visitantes ilustres no nosso programa de hoje. Olha só quem eu estou recebendo no Revista da Cidade deste 7 de setembro, um feriado nacional, a quem eu desejo um dia maravilhoso, claro, a você. Bom dia, tá no ar mais um Revista da Cidade. Por que eu tô com essa cobra na mão aqui hoje? Porque nós teremos a presença de répteis no programa e você vai ter a oportunidade de conhecer muito mais sobre esses animais fascinantes, maravilhosos. Essa aqui é uma jiboia, que tá até confortável, parece que ela tá tranquila, já enrolou aqui no meu braço. Para contar tudo sobre cobra, jacaré, a gente tem tartaruga aqui também no estúdio. Tá aqui do meu lado o André Costa. Tudo bem? Tudo o André bom. que é biólogo, pode Tudo pegar bem. aqui o seu amigo. Esse é um macho, né? Esse aqui é um macho, é uma jiboia, é um macho. Olha, bacana, viu? Pesado também. Eu fiquei segurando ele um pouquinho aqui na abertura, deu pra sentir o peso desse animal. Quanto ele pesa mais Essa ou aqui menos? tá com uns 4 quilos. 4 quilos? 4 quilos. Gente, bastante, É um né? bicho bem forte, né? E o que eu achei interessante é que começou um processo nele aqui, justamente agora, nesta manhã, enquanto a gente começava o programa, que foi a troca de pele. Olha que interessante, gente. Eu nunca tinha tido oportunidade de ver isso pessoalmente. E acontece rápido, porque da hora que a gente começou a conversar até agora, ó, já tem mais pele soltando aqui embaixo. É porque normalmente ela começa a tirar da cabeça e sai inteirinha a pele. Ah, é? É que como a gente tá manuseando, a pele acaba rasgando, né? Em alguns outros pontos também, né? Isso, mas normalmente ela tira inteirinha, como se saísse uma meia mesmo, assim, inteirinha dela. Bom, você vai saber muito mais a respeito da jiboia e também de outros répteis no programa de hoje. Então fique com a gente porque o André volta já já com muito mais curiosidades. Tem lagartos aqui também, você trouxe outros Temos lagarto, outros animais, tartaruga, tem um jacaré. Jacaré do Papo Amarelo? Jacaré do Papo Amarelo. Ah, muito legal. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Tá então. certo. Obrigada, viu, André? Nada. E continuando o Revista da Cidade de hoje, que já começou animado, né? A gente vai conhecer agora, vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre o estilo de vida, o que precisa para ter um réptil em casa. De repente, se você quiser este animal como companhia. E quais a gente pode ter, é importante saber também como cuidar. Para isso, eu tô recebendo aqui André Costa, que é biólogo, que vai Tudo contar bom? tudo pra gente. Tudo bom, e você? Tudo certo, tudo em ordem. Bom, tá aberta a promoção. Quem quiser ajudar a gente a escolher um nome pro nosso amigo Jiboia, que a gente já Jiboia. mostrou no começo do programa, Com né? Não tem certeza nome que ainda. Não tem nome. Quiser sugerir, pode mandar um e-mail pra gente, tá bom? É um macho, né? É um macho. Tem que ser nome é de um menino. macho. Tem que ser... Então tá bom. Muitos foram os animais que o André trouxe pra gente hoje, pra gente conhecer um pouco mais. Aliás, animais fascinantes, né? Que tem, assim, características muito peculiares. Com certeza. Aqui a gente trouxe todos os répteis, né? E são animais fascinantes porque já estão na Terra há milhões de anos, né? Então são espetaculares. Vamos começar mostrando alguns? Olha, você trouxe aqui iguana, jiboia, jabuti e o jacaré do Papo Amarelo, que olha, é difícil algum programa de televisão mostrar por aí, Sim, hein? esse veio como curiosidade, né? Não é um animal de pet, não é um animal de estimação. Tá, é o Mas único a gente desses tira- aqui que não dá pra gente ter em casa. Esse aí não é recomendado, né? Tá, vamos deixar ele por último então, vamos fazer um suspensezinho. Vamos começar pelas tartarugas, que bonitinhas. Você trouxe duas, inclusive, de cores diferentes. Eu Isso. nunca tinha visto uma tartaruga com casco Na assim. verdade, as duas são a mesma espécie, né? É. Que a gente chama de jabuti-piranga. Tá. O que acontece... Jabuti e piranga? Piranga. Ah, piranga. Isso, o que Achei acontece... que fosse Ipiranga, por isso é uma homenagem ao dia de hoje. E o que acontece é que esse animal aqui, ele nasceu com, a gente fala, uma mutação. Né? Então, quando ele estava se interessante. formando embrião, aconteceu algum problema ali na genética que daria a cor dele, que ele nasceu com essa cor amarelada, que é uma coisa rara, né? É realmente diferente a cor do casco, olha. Essa é a cor natural da espécie e essa é a cor da mutação, ó. Tá, mas eles não são da mesma ninhada, não, né? Eles têm algum tempo de diferença. Não. Na verdade, os dois são bem próximos ao nascimento de um pro outro. E eles crescem rápido, então, né? É, Quanto então. tempo eles têm? Esses bichos aqui estão com 2 anos. 2 anos? 2 anos. É, mais ou menos. Não é então. muito rápido, não. É que vai depender muito de temperatura que é mantida, alimentação. Mas ele atinge a maturidade sexual, que a gente fala que ele se torna adulto, com 5 anos. Ah, é? É. E como é que a gente sabe quem é macho e quem é fêmea? Então, com 4 anos de idade, o macho, ele acaba ficando com essa parte de baixo do casco côncavo. Justamente para na hora do acasalamento ele conseguir encaixar na fêmea. Esse é o macho? Né? Esse é um macho. Ou também a gente consegue ver Mas pelo ele ainda tamanho não da tem, cauda. né? Ainda não, porque ele é um jovem, né? Tá. Então, não tendo ainda esse côncavo, a gente consegue perceber como? Pelo tamanho da cauda. Ah, Os pela machos têm a cauda maior do Tá. que as fêmeas. Entendi. É. Agora, para quem decidir ter uma tartaruga, um jabuti em casa, quais são os cuidados com o ambiente que essa pessoa deve ter? É importante ter um quintal, ter pelo menos uma parte de terra? Isso, legal. Esses animais, eles precisam de uma parte de terra. Né?
E como são répteis, a gente tem que tomar cuidado com a temperatura, porque esses animais eles precisam tomar sol, se aquecer para ativar o metabolismo. Olha, já estão vendo a comidinha. Eles podem comer isso? É deles essa comida? Porque eu tô vendo que ele tá indo direto na comida. Olha que espertinho. Assim, ó, também esse patê aqui tá cheiroso, hein? Isso aqui na verdade é o seguinte, esses animais a gente fala que ele é onívoro, então ele come de tudo, tanto vegetal quanto parte de proteína animal. Tá. Né? Então aqui a gente trouxe para mostrar um pouco a diversidade. Então a gente pode oferecer frutas para eles, legumes crus também pode? Também, legumes, folhas, né? Mas eles conseguem mastigar? Tipo, se eu der uma cenourinha para eles cru, eles conseguem? Sim, esses bichos eles não têm dente, ele tem uma placa córnea que a gente fala, como se fosse uma lâmina na boca. Ah, é? Então ele corta qualquer coisa. Mas então, justamente por saber que eles não têm dentes, a gente imagina que eles só vão comer comida pastosa, mas eles conseguem comer corta. coisas Esses bichos têm uma força muito grande na mandíbula. Ah, é? Estão mandando a ver lá. Gente, começaram a comer mesmo, olha, estão super à vontade. Essa parte que é a parte de carne, a gente costuma dar assim uma vez a cada 15 dias, porque a base da alimentação deles são folhas e frutas. Tá. Então isso aqui, hoje ele está comendo aqui, então ele vai daqui 15 dias comer um pouquinho de novo de carne, né? E quando a gente deve oferecer comida para eles? Esses bichos é legal deixar o dia inteiro disponível para eles. Ele come quando quiser. Só que lembrando que como que é fruta, verduras, acaba murchando, acaba passando, né? Então é legal tomar o cuidado para não deixar de um dia para o outro, para não estragar. Sempre substituir, né? Mas o ideal é sempre estar fresquinho ali a comida para eles comerem a hora que quiser, né? E água? Eu preciso oferecer água para eles ou eu deixo ali algum lugar que eles possam se banhar? Eles gostam de viver na água? Então, jabuti ele não gosta muito de entrar na água. Não? Né? Mas eles tomam água também e água fresca sempre, porque como são répteis, eles estão tomando sol o dia inteiro. Então, eles tomam bastante água também. Agora, a gente costuma brincar que quem vai escolher uma tartaruga como um animal de estimação tem que se cuidar direitinho também, né? Porque como eles vivem muito, a gente tem que garantir também a nossa saúde para poder cuidar deles, porque eles ficam de herança, né? Tem espécie de tartaruga que vive 150 anos. 150 anos? Tem. Gente, é muito tempo. Esses bichos aqui, essa espécie chega a 100 anos tranquilamente. São sobreviventes, né? Com certeza a gente vai passar e eles vão ficar aí. Tem que deixar de herança mesmo, tem que colocar no testamento. A minha tartaruga vai ficar com... isso é muito importante. Fulano de tal. Para não abandonar o bichinho, é claro. Abandonar o bichinho. Eu já ouvi dizer que aqueles desenhos saltados no casco, muitas vezes eles surgem porque o solo que a gente deixa a tartaruga caminhando normalmente não é adequado. É verdade isso? Na verdade, o que vai dar aquelas deformidades no casco é a alimentação. A alimentação, Se você faz uma alimentação desbalanceada, normalmente com muita proteína animal, ele acaba dando aquela deformidade. Normalmente é quem tem tartaruga e alimenta com ração de cachorro. Ah, entendi. Então aí isso não é aconselhável também? Não é aconselhável. O legal é balancear. E o tipo de piso? Se eu colocar uma tartaruga num apartamento, por exemplo, que não tem nenhuma área verde para ele caminhar, ele vai andar sempre no piso frio. Isso é ruim para eles também? A primeira coisa que vai acontecer é as unhas começar a crescer demais. Porque ela não vai ter onde desgastar. Tá. Né? E aí, ela patinando ali, que ela não vai ter tração para estar andando, também pode começar a dar problema na movimentação do animal. Entendi. Mas de resto é um animal super tranquilo pra gente ter em casa, né? É um animal sossegado. Perfeito para apartamento também, porque não faz nenhum barulho. Não. O vizinho nunca vai reclamar dele. É tranquilo, um bicho que ele fica, não faz barulho, não quebra nada, é um bicho tranquilo. Ah, muito legal. E as crianças adoram, né? Pode deixar eles aqui enquanto a gente conversa sobre outro, que eles estão tão felizes comendo, que dá até dó de tirar a comidinha daqui, né? Vamos pegar então agora a iguana? A iguana, vamos lá. Vamos falar da iguana. Vem pra cá um pouquinho, bonitinhos. Eu vou puxar só um pouco a comida mais pra cá, pra gente ter mais espaço. Tô fazendo uma movimentação com eles aqui. Isso, vem mais pra pontinha. Eu vou até pôr no tronco aqui, vamos ver se ela vai ficar aqui. Porque... Que linda! Oi, você tem nome? Você já foi batizado? Essa é a Ana. Ah, é a Ana, é uma menina. É uma menina. Fica com ela, vamos com ela. Tudo bem, Ana? Nossa, que unha comprida que você tem, hein? Esse é um animal que hoje em dia tá meio que uma moda de ter ele em cativeiro, né? Só que a gente precisa tomar alguns cuidados, porque como ele é um lagarto que vive em árvores, essas unhas aqui que serviriam para ela segurar no galho, normalmente as pessoas acabam arranhando as pessoas, né? Então pode acontecer alguns acidentes aí, pode acontecer uns acidentes aí. E tem que aparar ou não? Eles precisam dessas unhas? Não é legal aparar porque no recinto que ela vive tem que ter bastante galho, né? E aí, se aparando a unha, ele vai complicar para ela estar se segurando nos galhos. Tá. Então não é legal a gente estar parando as unhas, não. Mas também é um animal que a gente tem que tomar cuidado, porque senão ele foge. Se a gente estiver numa casa, de uma árvore para outra, ele pode ir embora facilmente, esse bicho é um excelente escalador. É? Então, até em parede, se tiver um pouquinho mais áspero, ela consegue subir. Tá. Né? Será que ele tá mais tranquilo pra gente colocar ele no galho agora? Que ele não quis ficar da primeira vez, né? Fica aí bonitinha pra gente mostrar você melhor. Aí, ficou. Quanto tempo vive uma iguana? Uma iguana vive em torno de uns 30, 35 anos.
Ah, é bastante também, né? Vive bastante, vive Quer bastante. dizer, não comparar com a tartaruga, mas vive bem comparando com um cachorrinho, um gatinho, por exemplo. Essa é um jovem, né? Esse bicho adulto, ele chega a uns 2 metros. 2 metros? 2 metros. Lógico que a boa parte dela é a cauda, né? Que é E a gente tem que preparar o ambiente, tem que ter um terrário, alguma coisa assim, para ter uma iguana em casa? É legal que assim, qualquer animal que for ter, a gente tem que retratar o máximo parecido com o ambiente natural, né? Tá. Então uma iguana tem que ter um recinto alto com bastante galhos. Porque é um bicho que ele desce no chão raramente. Ele gosta mesmo de ficar em galho e em árvores. Gosta de ver tudo de cima ali. Gosta. E quais são as cores que a gente costuma encontrar? Tem um padrão para elas? Então, normalmente ela é verde. Tá. Quando ela vai ficando adulta, ela pode puxar para um marrom, e a gente tem algumas que a gente chama que é lá de El Salvador, que os machos ficam laranja na época de reprodução. Um bicho bem bonito mesmo. Que lindo. Assim. Eles fazem troca de pele como as cobras ou não? Trocam. Todos esses répteis, assim, conforme eles vão crescendo, eles vão trocar a pele. Porque a pele não vai esticar. Tá. Então ela acaba trocando, embaixo já tem uma pele mais larguinha, mais novinha. E a alimentação deles é parecido com a tartaruga? As iguanas, elas são herbívoros, né? Então ela come frutas e folhas e flores. Tá. Alguns filhotes, eles costumam comer insetos, tá? Mas basicamente é folhas, frutas e flores. E se a gente decidir, por exemplo, ter uma iguana, com quanto tempo que eles podem vir para a nossa casa? Quanto tempo que a gente tem que esperar do nascimento até... vai depender do criador, porque como são animais que eles nascem e já estão comendo, tá? Então vai depender do criador com quanto tempo ele vende, né? Teoricamente, nasceu, ele poderia sair. Tá. Não tem afetividade à mãe, precisa ficar com a mãe, não. Né? Então vai depender. E a reprodução deles, como é que é? Esse bicho bota ovos. Então o macho acasala com a fêmea vai enterrar os ovos na areia. E aí, então eles nascem de ovos. Né? Parecido com o jacaré? O jacaré também. Tá. Só que o jacaré não enterra, ele faz um monte de folhas secas, né? Um ninho. E essa folha, esquentando, decompondo, acaba incubando o ovo. Tá. Né? Não, ele tá tão à vontade, gente, que ele já comeu, já fez as suas necessidades aqui na mesa mesmo. Tá fazendo uma bagunça aqui no programa. Ele fez uma baguncinha legal aqui. Mas o bacana é você de casa saber que não tem cheiro. Eu não tô sentindo nada aqui, ó. Ele fez um cocôzinho na nossa mesa, mas não tem cheiro nenhum. São animais que não transpiram. Tranquilo de você cuidar, né? Não transpiram, são animais secos, eles não têm cheiro. Você mantendo o recinto sempre limpo, até por higiene, não tem cheiro nenhum. É um bicho que não dá cheiro nenhum. Você já comeu? Então vamos voltar agora aqui para o seu quadrado, literalmente. Deixar o outro comendo enquanto isso, porque aí a gente vai mostrar mais um animal incrível, que inclusive você que está acompanhando a Revista da Cidade desde o comecinho já teve a chance de conhecer. Que é o nosso menino que ainda está sem nome, mas é uma jiboia. E das grandes, mas ela fica maior que isso ainda, não fica, André? Fica. E essa espécie aqui adulta, ela pode chegar até 4 metros. Olha que animal lindo, gente. Presta atenção. Olha, sugeriram um nome aqui pra ele. Pode ser Giba? Giba? Por que Giba, diretor? Gostou de Giba? Ah, tá. Giba de jiboia. Bonito, tipo um apelido. É igual Ana de iguana. É, muito legal. Inclusive, nós temos um fera, um cobra das quadras, né? Com esse nome de Giba, a gente pode dizer assim, que é uma boa homenagem também. Gente, que lindo. Esse é um animal bicho aqui, maravilhoso. ó, ele tá trocando de pele, tá vendo, ó? Não, isso começou hoje, né? Começou agora. Na verdade, quando ela troca no recinto, é que a gente tava manuseando, acabou quebrando, né? Partiu a pele. Mas a pele fica inteira. Ela sai inteirinha. Não, não olha pra mim, não. Não me encara assim, não. Me encara que você é linda, mas a gente sabe linguinha que ela tá pondo os animais pra fora são aqui, imprevisíveis. Ó, ela tá sentindo o cheiro do ambiente. Ela sente o cheiro do ambiente com a língua. Então, ela tá sentindo só o cheiro ou tem alguma coisa a ver com temperatura também? A temperatura ela também sente, mas aí é pelos lábios aqui, não pela língua. Tá. Gente, que animal lindo. Você falou que ela chega a quantos metros? Essa espécie aqui, 4 metros. 4 metros? 4 metros. Grande, hein? E essa aqui tá com quanto? Essa aqui deve estar com 1,80 por aí. Tá com quase porque 2 ela tá já. ela tá meio enroladinha, não dá pra perceber. Olha a pontinha da cauda dela aqui. E as cores também são incríveis, né? Mas elas obedecem normalmente um padrão, né? As jiboias. É pra se camuflar, né? Porque esse bicho, ele vive tanto no solo quanto nas árvores. Então imagina um bicho desse enrolado num monte de folhas na floresta. Ah, você não vê. Não vê, né? Inclusive, uma das teorias dessa espécie ter essa cauda vermelha, ó, é que no chão da floresta o que é vermelho são frutas. Né? Então, um roedor, alguma coisa vem perseguir ela. Vai lá, dá uma mordidinha. Vem achando que é um fruto e ela acaba... Ela dá o bote, dando literalmente. O bote pra se alimentar. E ela dá o bote sim, apesar de matar por asfixia, né? Sim, ela dá o bote, segura presa, enrola e começa a apertar para matar por asfixia. Tá. Agora vamos falar da parte de alimentação dela. A gente já falou das tartarugas, já inclusive viu elas comendo, mas no caso da jiboia a gente não vai
mostrar como é que ela se alimenta, porque ela gosta de comer o animal vivo. É um carnívoro, né? E por ser carnívoro, ela se alimenta de outros animais. Né? Nesse caso aqui, esse bicho se alimenta de ratos, de roedores. A gente até trouxe um aqui de exemplo. Não, e esse tá grande, eu fiquei impressionada, mas ela come um bichão desse tamanho assim? Come. A serpente, ela tem um poder de abrir a boca muito grande, né? Porque ela tem um osso que chama osso quadrado, e o maxilar aqui não é fundido. Então ela abre a boca e engole facilmente esse bicho. Dá pra você em casa ver, olha o tamanho deste rato, olha. E ele vai, com certeza, ser facilmente... Mas e aí, será que você colocando assim um perto do outro não pode dar problema, não? Não muito perto, né? Olha a cara dela. Ela já mudou um pouquinho, o ratinho também não ficou meio apavorado, coitadinho. Mas as pessoas que vão se propor a ter um animal incrível como esse em casa, precisam saber que vão ter que fazer isso a cada tempo, né? De quanto em quanto tempo a gente precisa alimentar a cobra? O ideal é de 15 em 15 dias. Né? De 15 em 15 dias alimentar esse bicho, assim. E ela vai aumentando a quantidade de ratos que ela come? Conforme ela vai crescendo, a quantidade aumenta. Essa aqui, já desse tamanho, quase 2 metros, ela come quantos de uma vez? Desse aqui ela come uns 3 de uma vez, esse aqui ela come. 3 de uma vez? Come bastante. Você é muito gulosa, hein? E aí ela fica com aquela deformidade no corpo, a gente consegue perceber? Ela fica bem cheia mesmo. Fica cheia. E aí ela fica parada, né? Ela se encolhe num canto e fica digerindo. Tá. Aí se a temperatura Quanto tempo ela leva daí para digerir? Então, vai depender da temperatura. Se a temperatura do terrário estiver legal, alta, assim, né, pros padrões do animal, em 15 dias ele digere. 15 dias. Aí eu preciso oferecer de novo. Aí é legal oferecer de novo, né? Tá. Gente, que demais, né? Quanto tempo vive? Esse bicho aqui é serpente em torno de 25 anos. Tá? 25. Aí, depende da espécie, mas 25 anos é um... E é interessante que a gente tenha uma só, ou a gente pode ter mais que uma? Se quiser mais que uma, tem que fazer mais de um viveiro? Pode ter, não sendo de espécies diferentes para manter junto, né? Então, se for de boia, pode manter juntas, não tem problema. Pode ficar junto? Pode. E como é que é a convivência delas? Elas ficam tranquilas? Não, tranquilas. Os bichos não são de brigar um com o outro, não tem problema, não. Então, a temperatura, como você está falando, é de extrema importância que a gente tenha cuidado. Os répteis todos, eles são animais de sangue frio. Então, o que acontece? Eles têm a temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Como aqui está quente, você vê que ela está bem ativa. Tá Se mesmo. tivesse um ar-condicionado ligado mais frio, ela ia estar paradona. Então, é isso que manda. Por isso que você vê réptil normalmente tomando sol em cima de pedra. Eles precisam se esquentar para ativar o metabolismo. Né? Então não é legal deixar o ambiente muito frio? Não é legal, não. Qual é a temperatura ideal para eles? Em torno de 30 graus é uma temperatura legal. 30 graus? O bicho vai ficar bem ativo, a gente tem que deixar a casa quentinha então, hein? Não pode fechar a casa inteira e ligar o ar-condicionado, que eles não vão gostar. Não vão gostar. Que lindo, que animal maravilhoso. Adorei. Mas tem mais um pra gente conhecer. Vamos voltar pra lá, Giba. Você que já ganhou o seu nome hoje. Volta aí pra sua caixinha, que a gente vai mostrar agora, a título, claro, de curiosidade, porque é um animal que a gente não pode ter em casa, é claro. É o jacaré do papo amarelo. Olá. Isso, esse já não é um animal de estimação, né? Mas esse aqui é um jacaré do papo amarelo. É legal a gente mostrar esse bicho, por quê? Primeiro, quando a gente fala em jacaré, o pessoal já imagina Pantanal e Amazônia, né? E esse bicho não, o jacaré do papo amarelo é o nosso jacaré aqui da nossa região, aqui do Sudeste. Ah, é? Mas então, ele é um animal tipicamente brasileiro? Tipicamente brasileiro. Então, assim, se não tivesse poluído nossos rios aqui em São Paulo, no nosso litoral, com certeza a gente ia ter esses bichos aqui. Né? Ainda no litoral, você ainda encontra alguns rios que tem esse bicho vivendo aqui. É o nosso jacaré de São Paulo, aqui da Mata Atlântica. Esse é um bebê? Esse é um bebê. Quanto tempo ele tem? Esse está com 2 anos. 2 anos, um bebezinho de 2 anos. É um bebê com 2 anos. E que tamanho ele chega? Esse bicho vai chegar com 3 metros. 3 metros? 3 metros. E por que ele tem esse nome papo amarelo? Por enquanto ainda não apareceu. Na verdade, os machos, na época de reprodução, quando eles já estão adultos, ele fica com essa parte de baixo aqui, bem amarelada. Isso é o que vai atrair a fêmea. Tá. Né? Então, o que tiver mais amarelão ali é o que vai ser escolhido para estar namorando. Pode pegar ou ele é meio agressivo, meio assustado? Ele é um bicho que ele não é tão habituado com o manuseio? Então é melhor respeitar. E ainda os jacarés é legal porque, assim, quando filhote, eles são mais bravos que os adultos. Ah, é? Invocadinho? Por quê? Porque um filhote, ele tem mais predadores do que quando ele fica grande, que ninguém quer mexer com ele, né? Aí não mexe com quem tá quieto, né? Então os filhotes já são mais bravinhos, vocalizam, eles são... E olha só os dentinhos dele, ó. Vamos dar um close na boquinha? Olha só que bacana, gente. Bem afiadinhos, são serrinhas mesmo. Imagina o estrago que isso aí não faz no dedo da gente. A musculatura desse bicho, ela é 80% feita para ele fechar a boca. Então o jacaré é um bicho que ele não tem força no abrir a boca. Então mesmo você pega um adulto, com uma mão você segura ele de boca fechada. Agora, se ele fechar mesmo a boca, aí ele tem uma força enorme, assim. Por isso que quem se exibe com jacaré normalmente segura a boca do jacaré fechada, com o pescoço, se exibe todo. Então tá explicado, tá aí o segredo. Ele tem uma força muito grande. Não, e são animais lindos também, né? Vive quanto tempo?
O jacaré vive em torno de 80 anos. 80 anos. 80 anos, né? E do que se alimenta? Esse bicho também ele é carnívoro. Em cativeiro, ele acaba comendo carne, pedaço de frango, né? Mas animais mortos, ele não animais precisa mortos. caçar. Não, não caça. Tá. Agora, na natureza, filhote chega a caçar insetos, caramujo, essas coisas. E conforme vai crescendo, roedores, peixes, aves, o que deu sopa perto do rio ali, ele vai pegar. E o jacaré do papo amarelo, ele tem uma particularidade interessante com relação à reprodução, né? O macho também ajuda a cuidar. O macho também cuida. Então, os jacarés têm uma coisa que é difícil acontecer nos répteis. Eles tomam conta da prole e do ninho. Então, se tem um ninho ali, a fêmea está sempre circulando por perto. Você chegou no ninho, ela vai vir em cima. Tá. Né? Isso é difícil, porque os répteis normalmente põem seus ovos e vai embora, não quer nem saber. É, né? Ela Fez o que tinha que fazer, vai embora muitas passear. vezes ela coloca o filhote na boca, leva o filhote de um lado para o outro para proteger. Não, isso que você falou é impressionante, porque uma boca com uma força dessa que você acabou de falar, uma né? De delicadeza, citar, né? Tem uma delicadeza com os filhotes. Quem já teve a oportunidade de ver alguns especiais no National Geographic, essas coisas, que já mostraram isso algumas vezes, a gente vê aquela mãe com alguns filhotinhos na boca, uns rabinhos para fora, assim, e levando o bichinho com uma delicadeza impressionante. Né? O bichinho lá, feliz da vida, protegido. Que bacana isso, né? A mãe natureza realmente é fascinante. E é legal que esses animais, eles, para você ter em cativeiro, Escapando. você precisa comprar, né, de um criadouro comercial, que é autorizado pelo IBAMA, e eles são marcados. Tá. Então, embaixo da pele de cada animal desse, ele tem um microchip. Que é isso que vai provar que esse é um animal que é documentado, que não foi pego na natureza, né? Então, com o microchip e uma nota fiscal que está constando o número do microchip, você é o que está regulamentando eles. Eles já foram ameaçados de extinção um tempo atrás, né? Já. O jacaré do papo amarelo é um bicho que ele começou a sumir da natureza justamente por destruição do habitat, né? A gente está acabando com o ecossistema de Mata Atlântica, dos manguezais e também poluição dos rios. Tá, então, mas hoje ele já saiu da lista? Ele já está saindo da lista, tá. já. É um bicho que ele está saindo da lista, mas tem que proibiram tomar cuidado. A caça e ele... a caça também. Está um pouco mais tranquilo com relação à população, mas é o que você falou. É a mão do homem, infelizmente, agindo para o mal, né? Ó, nesses casos. Esse é o leitor do microchip, ó. Você passou... Ah, dá pra gente ver? Vem cá, ó. Mostra para essa câmera aqui, ó, pra gente ver como é que funciona. Esse já tá chipado, então. Tá, todos são chipados. chipados, Fica por baixo da pele dele? Olha lá, já leu. Esse número aqui é como se fosse o número do RG dele. O RG. Aí esse com a nota fiscal é o que... Passa mais uma vez pra gente ver como é que é. Ó. Olha lá, ele faz um barulhinho e mostra o RG. É muito rápido, né? É bem rápido. E aí tem um número que mostra que ele é um animal que está legalizado. São chipados. Isso, todos eles são chipados. Que interessante. E aí a gente consegue saber se ele é fruto de cativeiro, não foi pego na natureza, ou contrabando, né? Sim, tá sim. certo. Olha, muito legal. Curiosidades realmente que vale a pena a gente saber. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer cuidar. Né? Sim, com certeza. A gente cuida do que a gente gosta e do que a gente conhece. Então, quanto mais interesse a gente tem pelos animais, pela natureza, mais admirado a gente fica, porque realmente são animais para preservar, né? fascinantes. Exatamente, falou tudo. Olha só como a Ana tá tranquila ali, tá ó, no lugar. Boa, ele tá quentinho, ela tá tranquilinha, ó, tá feliz da vida, só acompanhando o nosso papo. Ah, e essa pele aqui, ó, foi a que soltou, eu ia mostrar, acabei me esquecendo. É a pele do Giba, que aliás foi batizado hoje pelo nosso querido Galdino, que foi quem sugeriu o nome, o sonoplasta, que tá com a gente hoje. Valeu, viu, Gal? Gostei do nome, criativo. E essa pele, o Giba soltou hoje. Soltou hoje. Né? Você acabou na hora que a gente tava entrando dando uma aí. forcinha e tirando. Que legal, né? Imagino que quem tem esse animal em casa deve fazer uma pequena coleção dessas peles aqui, porque... de tempo em tempo ela vai trocando. A cada quanto tempo ela troca? Vai depender do tamanho do bicho e da alimentação, né? Filhotes trocam com mais frequência, conforme vai ficando adulto, menos frequência. Muito legal. Olha, fascinante mesmo. Adorei conhecer todos os animais. Obrigada pela presença de vocês, meus queridos. Muito bacana. Obrigada, viu, André Costa? Gostei muito de bater um papo com você nesse dia, nesse feriadão. Vou deixar aqui um site para você conhecer um pouco mais do trabalho do André. Eu levo esses animais em escola, faço apresentações para mostrar, falar de tráfico de animais, posse responsável e falar um pouco de cada animal desse. Olha, então se você está assistindo, você aí, de repente, proprietário, professor de alguma escola, faça contato, porque é o que a gente está falando aqui. Quanto antes as crianças tiverem contato com esses animais, quanto antes despertarem o amor pela natureza, muito melhor, né? Isso garante cidadãos aí muito mais bem esclarecidos, né? Com certeza. Então é isso aí. Faça o contato através do site. É Buriki Ambiental, Buriki com K, tudo junto, tá? buriquiambiental.gindo, o Gindo é com M, né? Isso. Gindo com J e M.com. Vou repetir, buriquiambiental.gindo.com.
Muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, bonitinho. Esse aqui não tem nome não, né? A gente não fala o nome Esse dele. é o Croque. Croque? É o Croque. É Gibe, é Croque, adorei. Obrigada, até uma próxima, André. Muito bom.